Deus. Eu não sei por que que não dá. Então, aqui vocês conseguem também ter acesso ao slide que eu mandei lá no grupo e acompanhar pela minha voz, ok? A gente hoje vai falar um pouco sobre título na redação. Vai ser uma aula bem rapidinha, porque é bem simples e eu achei até muito bom, porque aí nós vamos poder discutir as dúvidas que vocês tiveram e falar também sobre o tema da redação para a semana que vem, tá? Deixa eu ver aqui quantas horas. A hora que for 9 em ponto, a gente começa, tá? Então, se vocês tiverem, sei lá, pelo celular e com o notebook do lado, se quiser ir abrindo o slide, tá ótimo. E o que eu tinha conversado com vocês na monitoria, que eu ia tentar trazer para vocês o tema antes. Eu conversei com os outros professores para a gente fazer isso, aí depois até passou lá no grupo para vocês, mas não foi falta de tentar. E como somos uma equipe, né, a gente tem que estar num consenso para tudo. Beleza? Gente, vocês estão me vendo e me ouvindo? Que parece que meu negócio travou, Deus. Gente, meu celular travou. Vocês me ouviram até que hora? Deu pra ouvir tudo. Deu? Não, ótimo, então. Deu. Vou abrir o slide ali. Olha, como já foi conversado, né, que vocês já tiveram essa dúvida até na primeira aula, o título, ele não é uma coisa obrigatória no Enem. Então, assim, ele não vai te prejudicar se você não pôr, a não ser que seja em uma redação que te peça para colocar o título. Mas tem pessoas que optam por colocar. E no caso de ser solicitado, é bom vocês saberem a forma correta de colocar o título, como trabalhar, tá? Então vamos lá. Vocês estão me ouvindo? Porque eu mudei a tela, mas não aparece para vocês. Mas minha voz tá normal? Tá. Beleza. Então, no título, você vai ser preciso e nada mais, nada menos, você vai enxugar tudo que você quis passar durante a sua redação. Então, você vai ter que ser bem, digamos assim, simples, entre aspas, tá? Porque você vai ter que enxugar tudo que você quis passar durante a sua redação para colocar ali no título. Ele vai sugerir o sentido do texto, então ele já vai fazer tipo uma prévia do que vai vir durante o texto. Ele tem que despertar o interesse do leitor para o tema proposto. Então, por isso que é importante colocar um título que vai chamar bastante atenção e que tem bastante relação com o que vai ser tratado. Por isso que, às vezes, assim, se você tem dificuldade nessa construção e tudo mais, opte por não colocar. Que se for, como diz assim, para te prejudicar, não coloque. Estabelece vínculos com informações textuais e extratextuais. Contribui para a orientação da conclusão a que o leitor deverá chegar com a sua argumentação. Então, o título, ele, assim como eu disse, vai ser uma prévia do que vai ser tratado durante o texto. Ele também vai já preparar o leitor, porque ele já vai saber assim, mais ou menos no que ele está entrando, o que ele está lendo. E se ele vai querer realmente ler, se ele só pelo título ele já viu assim, não é uma coisa que nem vai me despertar interesse, não vou nem continuar.
Pode apresentar uma ironia, uma crítica, uma sátira ou criar um suspense em relação ao texto. É que nem quando fazem a construção de um título baseado em colocando uma pergunta no título. Foram pouquíssimas as redações que eu recebi que tinham título. Então, assim, é uma coisa bem livre o título. Porém, tem que saber usar direitinho, que por mais que seja livre, dependendo da situação, ele vai te prejudicar. O título é a última coisa a ser pensada em sua redação, o que não significa que ele não deve ser muito bem pensado. Sobre isso que eu estou falando. Para você, para você construir o título, você vai ter que saber muito bem a ideia que você vai passar durante a sua redação. Então, você tem que estar com aquilo ali pronto já. Então, por isso, o mais viável é construir o título no final. Porque senão você fica ali pensando, e depois você vai ter que vir fazendo alterações na sua redação para poder casar com o título. Somente deixe de colocar o título. Essa observação aqui, gente, vocês ignoram. Somente deixe de colocar título se a proposta de redação pedir assim. No caso do Enem, para outros vestibulares, eu sinceramente não sei. Mas exclusivamente falando do Enem, não é obrigatório. Porém, se vir pedindo, torna-se obrigatório e torna-se algo a te tirar nota. Porém, gente, como conta como mais uma linha, você deve estar atento a todas as outras regras da construção textual. Então, questões de português, de sentido, de ligação com o texto. Evite o uso do senso comum, de ditos populares, frases prontas e ou consagradas. Um título criativo não passa por esses caminhos. Sair daquela coisa básica, né? Porque às vezes você faz uma construção de um texto tão legal e a hora que você vai pôr o título, você pega e usa uma coisa básica. Parece que você cansou de pensar, literalmente, e pega e só coloca uma coisa bem simplesinha que não vai te fazer diferente. Fica naquela mesmice que às vezes o leitor já está até acostumado. Aí, na FUVEST é obrigatório o título. Não sabia. Evite títulos longos. E não utilize um título que contradiga o conteúdo da sua tese sobre o tema proposto. Então, eu não vou escrever lá um título de 2 linhas. Eu vou tentar enxugar aquilo. E também não posso colocar um título que ele vai contra aquilo que eu vou trazer para o texto. Então, assim, igual eu falei para vocês, o tema de hoje é muito simples, são mais dicas, no caso, né, que eu quis bater em cima, para vocês, assim, se sentirem preparados caso queiram fazer, né, a construção do título. O título pode ser uma pergunta? Pode? Ai, gente, eu não entendi. Ele perguntou se o título pode ser uma pergunta? Oi. Ah, tá. Eu achei que você estava perguntando se podia fazer uma pergunta. Pode, o título pode ser uma pergunta. Pode apresentar também ironia, crítica, sátira ou criar um suspense em relação ao texto. Então, esse caso da pergunta, ele entra como um suspense, assim, do que será que vai se tratar? Porém, usa criatividade e usa o senso também daquilo ter alguma ligação com o tema do texto, com o que você trouxe para o texto. Não é preciso causar com o título. Caso esteja difícil escolher um, opte pelo simples e não arrisque. O título é somente um complemento do seu texto. Então, gente, é basicamente o que eu bati a tecla inteira. Se não é obrigatório, se você não se sente seguro naquilo que você está fazendo, não faça. Se você se sente seguro, se você acha que como diz assim, tá uma construção legal, tem ligação, tem sentido, coloque. Tanto que eu quero, né? Vou querer não, quero que vocês, se possível, nessa redação que eu vou passar hoje para vocês, tentem construir um título. Só para a gente ver, assim, né? Mais ou menos como que tá, a dificuldade. Porque por mais que para o Enem não seja algo obrigatório, às vezes para um outro vestibular que vocês vão prestar, seja, né? Então, a gente tem que estar preparado para qualquer coisa.
É... Alguma dúvida sobre título? Essa aula é super, super neutra, super rapidinha. Não, acho que não. Tá. Então vamos falar um pouquinho sobre o tema da redação para a gente poder discutir juntos, tá? Não sei se eu já mandei. Não mandei, vou mandar agora. Olha, vou dar só uma préviazinha aqui para vocês. Eu optei pelo tema de hoje ser um tema já trabalhado no Enem. Por quê? Coloquei também uma redação de apoio, tanto que hoje também mandei no grupo, não sei se todos viram algumas redações antigas nota 1000, para vocês tirarem um pouco de base e conseguirem ter assim um senso crítico daquilo que vocês estão errando mais. Então, o tema de hoje é um tema que ele já foi trabalhado, que é a intolerância religiosa. Tá? Coloquei 4 textos motivadores. Vamos ler juntos. Dá para vocês abrirem aí? Beleza, vou esperar um minutinho para vocês abrirem. Então vamos lá, ó. Tema da redação intolerância religiosa. Texto 1. Em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil e com toda a legislação que assegura a liberdade de crença religiosa às pessoas, além de proteção e respeito às manifestações religiosas, a laicidade do Estado deve ser buscada, afastando a possibilidade de interferências de correntes religiosas em matérias sociais, políticas e culturais. Texto 2. O direito de criticar dogmas e encaminhamentos é assegurado como liberdade de expressão, mas atitudes agressivas, ofensas e tratamento diferenciado a alguém em função de crença ou de não ter religião são crimes inafiançáveis e imprescritíveis. Texto 3. Deixa eu ir abrindo aqui para ver o que vocês estão falando também. Capítulo 1. Dos crimes contra o sentimento religioso. Ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Artigo 208. Escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Pena, detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada de 1/3, sem prejuízo da correspondente à violência. E o texto 4, que é um texto baseado em dados. Antes da gente ler o que é que eu quero a construção de vocês e o texto, a redação já pronta. Eu quero que vocês observem bem os dados que eu coloquei, tá? Dados numéricos. Quero que vocês observem bem o artigo que eu citei. E algumas falas que vocês possam absorver do texto 1, do texto 2. Quero que vocês tragam isso para a construção de texto de vocês, porque é isso que eu estou batendo muito em cima esse tempo. Então, a utilização do artigo que defende o direito de ter ou não uma religião, de poder fazer sua prática de culto religioso. Os códigos, perdão, os números de denúncias. Vocês podem também trabalhar em cima de que o porquê que as religiões afro-brasileiras elas estão em maior número de denúncias, o que acontece.
pegar dados que vocês mesmos podem pesquisar para trazer para o texto, reflexões de filósofos. Então, se na construção textual de vocês tiver dados, eu sei que não é para todo tema que vocês vão conseguir trabalhar dados. Por isso que eu falo, repito, repito e repito. É muito importante ver jornal, ler revista, com fontes fiéis daquilo, do assunto, para vocês terem pelo menos dados antigos para trabalhar em cima. Então, tentem trazer para essa proposta de texto algum fato histórico, algum fato atual. A gente vê tanta coisa na internet, por que não citar? O artigo que assegura esse direito, tá? Nos próprios textos motivadores, tem algumas palavras sinônimas que cabe ao interesse de cada um pesquisar e também inserir no vocabulário, que isso dá uma enriquecida extremamente grande no texto, tá? A proposta é a seguinte: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal na língua portuguesa sobre o tema Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil, apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Exemplo de redação. A intolerância religiosa tem sido um tema muito discutido na atualidade. Ações que priorizem a liberdade dos cidadãos devem ser pauta na legislação, reforçando ainda mais a necessidade de compreender as diferentes formas de manifestações religiosas. Num país que surgiu da mistura de diversas etnias, é salutar compreender essas diferenças e apostar na elaboração de projetos na área. E ainda, reforçar e consolidar a legislação sobre o tema. Embora a questão religiosa possa ser abordada pelos meios de comunicação, é na escola que ela deverá ser debatida mais profundamente. Aqui já entra uma pequena proposta de intervenção. Para isso, temas transversais que contemplem as diferenças religiosas devem ser apresentados pelos professores. Outro ponto importante a ser discutido é acerca da legislação e da ação do Poder Executivo para que a fiscalização... Ai, gente, minha cachorra tá latindo, peraí. Parou a doida. Para que a fiscalização e a execução das leis sejam mais efetivas. Fazer um balanço geral e ter um olhar mais atento para a legislação do nosso país pode ser a solução para diminuir a violência gerada pela discriminação religiosa. Aliado a isso, a disseminação de projetos que contemplem essa área pode ser uma boa alternativa. Isso tudo para que, num futuro próximo, nós possamos olhar para as diferenças e compreender que, ao invés de nos separar, elas devem nos unir. Como vocês podem ver, eu acho que assim, o maior problema que nós tivemos nessa construção, nessa nossa primeira construção de redação sobre notícias falsas, foi sobre a proposta de intervenção. A princípio, nesse texto, essa redação, ele traz uma proposta assim, que você lê, você fala, nossa, que coisa básica. Porque geralmente o que a gente sempre traz para a proposta é trazer isso mais para o cotidiano. E o que é o cotidiano da pessoa? É nas escolas, é televisão. Então, é uma coisa básica. Você pode muito bem trabalhar em cima disso, mas você precisa, para poder melhorar a sua redação, trazer outros pontos. Então, às vezes a gente fala sobre leis, criação de leis. A gente não sabe a gente sabe que não é só criar a lei e pronto. Certo? Então, sobre o tópico 5 que eu mandei para vocês lerem no texto. Elaboraram proposta de intervenção. Isso é um dos pontos de correção do Enem. Nas redações que eu mandei para vocês, tem até uma que é nota 1000, que é do... Aqui, redação de 2016. Tema, Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Leiam,
por favor, leiam e se quiser me falar o que vocês acharam, eu não vou ler ela aqui com vocês para não ficar cansativo, mas não deixem de ler, tá? Então vamos nesse ponto que eu falei com vocês. Cadê que sumiu, gente? Criaram um texto que não desrespeitou valores humanos e cuja solução para o problema apresentado valoriza a diversidade. Todos os participantes concluíram as suas redações com propostas que consideram aspectos de cidadania, respeitam valores humanos e a diversidade. Então, aí, ele trouxe algumas propostas de intervenção, foram nota 1000. Logo, a fim de dar liberdade de escolha ao indivíduo, cabe às empresas de tecnologia solicitar autorização para o uso dessas informações, por meio de advertências com linguagem clara, tendo em vista a linguagem técnica utilizada, atualmente por avisos do tipo, e depois ele deve ter citado. Outro sim, famílias e escolas, por meio de, respectivamente, diálogos frequentes e palestras, devem debater acerca da aceitação, as diferenças como fator essencial para o convívio coletivo, de modo a combater o bullying e a formar um paradigma comportamental de total respeito aos deficientes auditivos. E a última. Assim, cumpre ao governo efetivar de maneira mais plena as leis existentes. Ademais, cabe às escolas e às famílias educarem as crianças para que, desde cedo, aprendam que têm o direito de seguir suas escolhas, mas que devem ser tolerantes e respeitar as crenças dos outros. O que eu quero que vocês entendam é que muitas vezes não é problema você trazer uma solução básica. Só que você pode explorar melhor como você vai trazer essa solução. E se tem outras opções de soluções, traga também para o seu texto. Então, você vai apresentar ali uma mais simples, porém bem escrita, e vai apresentar outras que também tem que ter a viabilidade de acontecer, porque não adianta eu colocar uma proposta de intervenção que não, é impossível de ser realizada, né? Eu me perdi. Mas qualquer uma das que eu apresentar, bem escritas. Se for uma simples e se eu conseguir colocar alguma outra coisa para complementar, ótimo, melhor ainda. Mas se não, que faça essa simples de uma forma bem escrita. Fui clara? Oi. Vocês querem fazer alguma pergunta? O que vocês acharam do tema? O fato de eu ter trago um texto assim que já foi utilizado e já ter trago também a redação pronta, vocês acham mais fácil? Lógico que eu não vou fazer isso sempre, porque, né, não tem como, mas eu quis trazer para vocês se familiarizarem melhor com essa questão de proposta de intervenção e tudo mais. A respeito da família na proposta de intervenção, fica algo meio vago, sem muito embasamento. Sim, é complicado porque, às vezes, é uma questão que não dá para generalizar. Não é assim, como eu posso falar, não é todo mundo que vai ter uma família ali para poder estar atrás disso. Mas é um ponto que você tem que bater em cima também. Só que se você tiver uma proposta melhor para colocar em cima, ótimo. Porém, é o que eu disse, saiba usar as palavras. Então, na proposta de intervenção, falar, por exemplo, deixa eu pensar, em alguns casos, a família pode intervir, orientando desde pequenos as crianças que se deve respeitar as escolhas do próximo, entendeu? É um caso assim que eu acho que não dá para generalizar no caso da família.
De nada. Mais alguma coisa, gente? É só isso? Porque a minha aula acabou. Hoje foi bem simplesinho mesmo. Bom, então, no mais é isso. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada a vocês, gente.